Queridos oabeiros e oabeiras, professor Tiago aqui de volta, sempre com saudade desse bate-papo. Hoje recebendo um convidado super especial, ao lado da minha querida companheira de bancada, tanto de Oabeiros Cash quanto de advocacia, doutora Carla. Doutora, vamos lá para o nosso último episódio do ano. Vamos, estou já com gostinho de saudade. Só voltamos em janeiro, né, doutor? Verdade. Hoje, qual será o nosso convidado? Quem será Apresente para nós. Ultra mega convidado que tem uma experiência maravilhosa, além de uma história de vida muito bacana, sabe, Carla? Uma história que até, assim, lendo o relato dele, eu me vi nela, porque eu tive uma história de vida bem parecida. Então, hoje, eu vou deixar para a doutora Carla aqui trazer para vocês quem é o nosso convidado, doutora Carla. Ele, que é advogado, professor de preparatório para a OAB, inclusive no Diretriz, que foi a minha segunda casa. Eu tenho uma história muito legal com Diretriz. Doutor José Fernandes. Seja muito bem-vindo, professor. Gente, é uma alegria estar com vocês aqui. É uma honra para mim, por todos esses anos de trabalho e esforço, estar aqui com vocês. É uma glória para Deus, assim, incrível. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Eu vou tomar a liberdade de chamá-lo de professor, porque eu acho o título mais bacana que tem, mas fique bem à vontade se desejar que chamemos de doutor Fernandes. Para mim, estou acostumado com professor, é mais... É louvável, né? É louvável, bastante louvável, né? Eu agradeço. Professor, quando é que o colega percebeu, ainda criança, a veia, né, para o direito? Rapaz, para mim, assim, desde quando minha mãe dizia tem que ser desse jeito, eu dizia por que tem que ser? Eu sempre fui o filho que mais questionei a minha mãe, assim, dentro das minhas duas irmãs. Eu sempre fui o que mais questionei. E queria entender por que as coisas tinham que ser do jeito que são. Essa curiosidade me fez ser uma pessoa muito questionadora, argumentativa. Então, durante toda a minha formação, colégio, graduação, eu percebi que eu tinha essa veia questionadora, argumentativa. Já desde criança? Desde criança, eu pensei que só o direito poderia me adequar mesmo profissionalmente. Que maravilha. Professor, o seu pai é advogado, Sim. Correto? Então ele foi uma grande inspiração. E Sem você dúvida. assistia filmes jurídicos com ele. Com Inclusive, certeza. meu amigo Flávio, bota a primeira foto pra gente, por favor. Queria que o senhor falasse pra gente o que esse filme representa na busca do seu sonho. Rapaz, esse filme ele tem uma grande importância. Eu estava conversando com o doutor Tiago que meu pai locou esse filme 20 vezes na locadora. Assim, ele tinha um fluxo de pegar um filme na sexta-feira e entregar ele somente na segunda. E por diversas vezes meu pai fez questão de locar esse filme. Então, foi um filme que me trouxe proximidade com o julgamento lá dos Estados Unidos, o sistema jurídico dos Estados Unidos, mas assim, aquele tipo de julgamento que é mais familiarizado com o tribunal do júri, ou seja, são pessoas da sociedade julgando, a oratória do advogado, a persuasão do Ministério Público, foram coisas que me chamaram a atenção. Então, claro que existe toda uma interferência da participação do meu pai na minha formação jurídica pessoal, mas assistindo com ele conversando comigo, situações do tipo, meu filho, um juiz, um desembargador, ele tem sua importância incrível para a sociedade, mas quando um juiz, um desembargador precisa de alguém para o defender, vai chamar um advogado. Então, assim, eu sempre tive um carinho, uma afeição, algo me chamando para a advocacia. Então, assim, desde pequeno, juntando com essa questão da argumentação, dessa indignação minha, de certa forma, de entender como as coisas são, ou questioná-las, me fez ter esse desejo de seguir a atividade jurídica. Qual era a sua idade, professor, quando assistiu a primeira vez esse filme? Eu acredito que eu tinha por volta de uns 7 anos, eu acredito, assim, uns 6 a 7 anos. Mas que bacana. Durante a passagem de vida eu assisti diversas vezes. Até hoje, assim, ele me traz uma emoção de eu pegar e ver a fita ali, VHS em si, e ver aí o Keanu Reeves, o Al Pacino, assim, algo que está tatuado na minha retina. Seu pai já era advogado? Já era advogado, desde quando muito pequeno, assim, desde berço, meu pai já era advogado. Então, assim, era algo que era do prazer dele, mas que acabou se tornando meu prazer também. E não só filme jurídico, mas assim, o cinema em si é uma paixão minha até hoje. Né? Que bacana. O cinema é uma paixão dos grandes profissionais, né? Com o colega não é diferente.
Professor, me diga aí como é que as disciplinas, assim, a gente conhecendo, estudando um pouco da sua história, a gente viu que algumas disciplinas como História, Filosofia do Direito, forjaram, né, a sua carreira de estudante e de profissional. Me diga aí sobre a importância dessas e de outras disciplinas na sua formação. A formação do meu pensamento, ele caminhou muito com a questão de matérias como História, Filosofia, porque eram matérias que me ajudavam a questionar mais na persuasão. A formação do meu pensamento sempre foi caminhando nessas disciplinas. Filosofia é a base do pensamento. Então, isso era uma matéria que eu muito me atraía. E engraçado que teve uma vez que eu saí de um colégio, fui para outro... Saí de um colégio que eu tinha, tipo assim, 5 anos, e depois fui para outro colégio. Aí tinha uma bateria de questões para entrar no outro colégio, aí me perguntava, qual é a sua matéria favorita? Aí eu lembro que eu respondi, Filosofia e História. Aí minha mãe, não, Filosofia e História não. A minha mãe fez questão de alterar a resposta que ia ser dada por um novo colégio, fez questão de botar Português e Matemática. Eu disse, não, mas... E aí já toda aquela estiga de questionar, eu disse, não, mas o que eu gosto mesmo é História e Filosofia. Então, eu sempre gostei muito disso porque eu era um curioso. Gostava de entender como a humanidade viveu antes de mim e entender os movimentos sociais ao qual eu estava vivendo, né? Então, peguei muita geração ali, noventista, e muitos movimentos, inclusive da formação do nosso país, passaram por aquela formação. E eu gostaria de entender. Mesmo de muito pequeno, eu tinha essa curiosidade de poder entender melhor. Mesmo sendo muito pequeno, já tinha essa curiosidade. Fora isso, eu sou apaixonado por mitologia, sou apaixonado por o mundo antigo, e minha segunda paixão também é teologia. Vai muito daquela questão, eu acho que já do pensamento de pequeno, da questão voltada à filosofia também. Não à toa, o professor é professor de ética, né? Sim. Que, vou dizer assim, que regula o comportamento do profissional da advocacia no exercício. Então, acho que essa sua formação, a sua paixão, né, por essas disciplinas, que são base, alicerce na formação do profissional do direito, acho que direcionou muito, né, quem é o professor Fernandes hoje, não é isso? Com certeza, assim. Eu gosto muito daquilo que você percebeu, que você leu, eu me vejo muito nos meus alunos em sala de aula. A Carlinha sabe disso, que toda a minha devoção e dedicação na sala de aula é para que o meu aluno não sofresse nas coisas que eu sofri no exame de ordem. Então, assim, eu costumo dizer sempre para eles o seguinte, que na caminhada deles eles terão professores muito mais inteligentes do que eu. Isso não é nenhuma falsa modéstia. É de verdade o meu sentimento, porque há muito mais esforço e empenho de estar na sala de aula do que eu acredito que vários outros professores que compõem o corpo docente do cursinho que eu ensino, que é o Diretriz. Porque eu vejo que são professores muito mais inteligentes, de bagagem, com mestrados e doutorados, mas assim... O que me torna um professor diferente é porque eu enxergo o aluno. Então, toda a minha dedicação, quer seja explicando um conceito jurídico básico, é para que ele possa compreender e se livrar de verdade do exame de ordem. Então, está muito ligado a isso. Sempre o aluno em primeiro lugar, na formação do meu pensamento. Eu quero falar o quanto eu estou feliz, porque eu estou na frente de um professor... que também, que nem o senhor disse, a gente divide a vida da advocacia aí juntos. Trabalhista, isso, que hoje é uma das principais matérias, são 12 questões, né, na prova, isso. Acredito que são 12. Aí vem o doutor Fernandes, que é ética e constitucional, então também uma das principais matérias, então eu estou muito feliz aqui de estar na mesa com vocês dois, são grandes referências. Maravilha, alegria nossa, né, professor? Total. E você, não foi fácil a sua caminhada Sem dúvida. para ir para a faculdade, essa fase inicial, você tentou algumas vezes a UFAL, como foi as tentativas frustrantes? Veja só, quando desde pequeno, como eu expliquei para vocês, eu sempre tive vontade de cursar Direito. Mas sabia pelas condições financeiras minha e da minha família, eu não teria condições de lograr isso numa faculdade particular. Então, a única opção que eu tinha era, de verdade, a graduação do Direito. Então, tentei por 2 vezes, eu acredito, e não logrei êxito nas minhas tentativas. Depois, doutor Tiago, eu tentei cursar História.
eu acho que o doutor vai se recordar naquela época que tinha um PSS, que era Sim. PSS1, PSS2, PSS3. Sim. Pronto, fiz as provas e consegui ir para a segunda chamada, a segunda fase, que era a fase que era só de questões abertas. Na parte de humanas, que envolvia ali a parte de humanas, era não só para quem era de história, por exemplo, era quem era para a área de jurídico, fazia a mesma prova na segunda etapa. Fiz a prova de segunda fase em História e, graças a Deus, não logrei êxito naquela graduação. Não que não teria problema de lograr êxito. Perdemos um bom professor de História, mas ganhamos um grande profissional do Direito, né? Não que teria problema de eu cursar História e depois cursar Direito, mas assim... Eu costumo dizer que eu não tenho uma área da minha vida que eu tenho uma frustração em si, porque, graças a Deus, eu consegui realizar tudo que eu almejei na minha vida. Claro que eu ainda tenho passos para trilhar, tenho caminhos para seguir, objetivos, metas para bater, mas assim, sou muito feliz na profissão a qual eu sonhei desde criança e poder hoje estar caminhando, quer seja em sala de aula e quer seja na advocacia. Na advocacia, né? Me sinto realizado, de verdade, com todos os defeitos que tenho, mas nisso eu sou extremamente realizado. Ai, muito bom. A gente fica muito feliz, né, Carla, quando a gente encontra pessoas que se realizaram e realizam o sonho de outras pessoas. Mas poucas pessoas sabem, professor, que para chegar até aqui, para ser o professor, para ser o advogado, ser o tribuno, a gente já vai daqui a pouco falar nisso, o senhor passou por alguns percalços, especialmente na sua formação, né? O senhor foi vendedor, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Com certeza. Foi professor de informática, não é isso? Perfeito. Conta pra gente como é que foi equilibrar, né? Ser o fiel da balança aí na formação do curso de Direito, mas ainda tendo que dar o duro durante o dia. Acredito que o curso tenha sido noturno, né? Para o senhor estar trabalhando, realizando tantas frentes de trabalho. Conta aí pra gente, para que esse nosso OABeiro ou OABeira possa se inspirar cada vez mais e olhar para o professor Fernandes, aí pela telinha lá onde ele está assistindo, e dizer, eu vou vencer igual ele. Como é que foi, professor? É muito bom revisitar o passado com essa sua fala, porque há quem pense que, olhando hoje assim na minha vida, pensa que foi só tranquilidade meu caminho. Muito pelo contrário, passei por diversas dificuldades financeiras, emocionais, qualquer caminho assim que foi para eu estar aqui foi tortuoso para mim, sem dúvida nenhuma. E para você que está assistindo, eu quero lhe dizer que todo o caminho que eu percorri, até aquelas coisas que eu pensei que não teriam sentido na minha formação, foram que trouxeram real sentido o exercício da minha profissão. Eu, doutor Tiago, eu tenho um curso que eu ministro para novos advogados. E eu procuro passar para eles questões do atendimento ao cliente até a sentença. Um processo mais caminhado na conclusão do mérito em primeiro grau. E o que é interessante quando eles entram nesse curso? Eles falam comigo que eles não sabem cobrar. E veja qual a situação. Não sabem precificar, né? A faculdade não ensina isso. A faculdade tem as suas dificuldades e isso ela não consegue sanar até hoje. Eu não vejo nenhuma faculdade que tenha preocupação de passar para o advogado estratégias que ele possa, de verdade, receber os honorários dele, que são verbas alimentares, que é aquilo que ele precisa verdadeiramente para sobreviver. E o que é interessante, quando eu estou diretamente lidando com eles, eu me recordo da época que eu vendia cartão no centro. O que é interessante, doutor Tiago, o que é interessante, é que durante esse período, eu não fiquei um período muito vasto vendendo cartão no centro, mas foi um período que trouxe uma experiência gigantesca. A primeira coisa, assim, que eu comecei com 18 anos. A minha graduação em Direito eu comecei apenas com 21. Eu acredito que tanto o doutor quanto a Carla tem colegas, Carla, que se formaram com 21. Sim. Eu entrei na graduação com 21 anos. Então, assim, mas o que é interessante? Que quando eu entrei na graduação, eu já entrei com a mente sabendo de como lidar, de como se comportar, de como se vender, de como saber trazer o cliente. Isso logo no começo da faculdade. E é exatamente aquelas técnicas que eu utilizava. E eu me recordo que eu trabalhando nessa grande loja, que eles me deram uma meta. Você tem 20 cartões para fazer por dia.
E eu fui trabalhar realmente porque eu precisava. Não era um luxo, não era para eu trocar de um celular, era simplesmente porque eu tinha necessidade mesmo. E há muitas pessoas que não conseguem saber graduar isso, porque é importante dizer uma coisa, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de quando eu estava lá na rua. E o engraçado que quando a pessoa está saindo lá do colégio, vem aquela cachoeira de emoções, de que você tem que sair, você tem que dar uma resposta para a família, para os amigos do colégio, para a sociedade de um modo geral, que ele cobra, né, professor? De que você já está cursando uma faculdade. E muitos caem no engodo de quê? De entrar numa faculdade simplesmente porque tem que estar numa faculdade, quando às vezes não é o que querem. E foi aí quando eu lhe disse que fui muito feliz, graças ao bom Deus no seu destino que guiou a minha vida, que não permitiu que eu entrasse em história. E o que é que acontece? Eu lembro quando eu estava lá e eu tinha um amigo que também tinha se formado comigo no colégio e ele encontrou comigo, ele trabalhava em outra empresa no centro da capital e me encontrou vendendo. Ele chegou para mim e ele disse, Fernandes, você não precisa ter vergonha de nada não, vá lá e venda o seu cartão. Você está aqui porque você precisa trabalhar, você está sendo um cara honrado por poder estar trabalhando, não há vergonha nenhuma. E qual foi a situação? É importante dizer que não foi só uma questão de esforço, foi uma questão também de muita fé nesse processo. Todos os dias, doutor Tiago, eu me ajoelhava num cantinho da empresa e eu pedia a Deus, me ajude a bater os 20 cartões que eu tenho que bater. A sua história eu me identifico muito, porque eu também fui vendedora. Eu trabalhei no centro e trabalhei num quiosque no shopping. E eu tinha muita vergonha, porque passava as pessoas que eu conhecia e elas viravam a cara, eu ficava lá, disse, não, mas eu tenho que focar no meu propósito, é terminar a faculdade e eu preciso estar aqui. Então foi isso que foi fazendo eu perder aquela vergonha e seguir. E mudou muito a minha vida quando eu disse, não, agora eu consigo ingressar na faculdade, agora eu vou conseguir finalizar o meu curso e eu sei que eu vou dar um futuro para minha família. E o que mudou na sua vida quando você finalmente ingressou no curso de Direito que você disse, é aqui que eu quero ficar? Rapaz, é engraçado a gente olhar assim para o passado, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei realizadíssimo, assim. Eu brinco assim com os meus amigos que eram da área de exatos que eu não conseguiria cursar uma semana do curso de exatos, porque quando eu fazia um trajeto incrível para poder chegar na faculdade. Eu morava na parte alta e eu tinha que pegar... Já vinha toda a situação que eu tinha que trabalhar o primeiro e o segundo horário e o terceiro horário eu estava na faculdade. Ou às vezes eu ia direto do trabalho, ou quando tinha uma folga no trabalho eu voltava para casa para poder tomar um banho e poder, de fato, chegar na faculdade. Todo aquele caminho do meu dia, eu pensava que de manhã e à tarde eu tinha que sobreviver para poder viver à noite. Porque assim que eu saía do trabalho, eu jogava o seguinte pensamento. Agora que começa a minha vida. Meu dia começa agora da parte da noite, que é o que eu quero para a minha vida. Eu quero estudar, porque eu não quero trabalhar com o que eu estou fazendo aqui, quer seja vendendo cartão, trabalhando numa seguradora de veículos automotor, fazendo um bico, vendendo uma horinha ali de violão para quem está começando a aprender. Então, assim, era aquilo que me instigava. Era que o que eu realmente queria na vida, meu sonho de menino, era ser advogado. Qual foi a faculdade que o colega cursou? SESMAC. Tenho muita alegria de ter estudado no SESMAC. Então, saía do calçadão do comércio a pé? Várias vezes eu subia o centro da capital, subia e ia para a aula. Para quem nos assiste, professor Fernandes, quem é de fora aqui, inclusive, professor, um salve para os nossos retransmissores lá do Rio Grande do Sul. Nós exibimos nossa programação lá na TV+, né? Um agradecimento por esse ano de 2025, nós tivemos essa parceria. Para quem nos assiste lá na região sul, especialmente, professor, para compreender, o professor está falando aqui que ele trabalhava no centro da cidade de Maceió e a faculdade dele fica exatamente no bairro vizinho, mas que é o bairro do Farol, mas é na parte alta. E tem uma ladeira grandiosa. Depois de um dia de trabalho era bem cansativo, né, professor? Com certeza. Não só a questão em si de eu me locomover, mas tinha a situação também dos ônibus. Só quem, assim, tem noção... Às vezes, assim...
há pessoas que vão assistir aqui e vão pensar assim, mas eu pego o ônibus normal. Mas o ônibus que eu pegava era muito cheio. E engraçado assim, doutor Tiago, que depois de um tempo, eu passei... Foi quando eu saí desses empregos, foi quando eu passei em cursos de estágios que a faculdade forneceu. Primeiro era o curso de prática jurídica, inclusive recentemente contei com o professor Marco Jorel, que até hoje é professor lá da casa, ajuda... Professor do SESMAC. Professor do SESMAC. Eu lembro que... E como é importante, assim, no processo de sucesso, você saber que eu não cheguei aqui sozinho, eu não abri nenhuma porta só na minha vida. Várias pessoas abriram portas para mim. Por exemplo, eu lembro que um dia eu não estava na faculdade, eu ia sempre, mas foi um dia que eu não fui. E o professor Marcos Joel apareceu lá na sala de aula, dizendo que ia ter uma oportunidade, Carla, de um estágio do nono juizado, que é o juizado que comporta ali os alunos do SESMAC, tem uma parceria junto com o SESMAC e o Núcleo de Prática Jurídica também era lá. Então, teve um concurso de estágio, que eram apenas 3 vagas, para que você pudesse ser estagiário de lá. E qual era a seguinte situação? Eu tinha o grande pavor de sair da faculdade e não ter nenhuma base prática, processualmente falando. Eu tinha esse grande receio. Então, eu prestei esse concurso, acredito que entre o 3º e o 4º período da faculdade. E o engraçado é que bateu uma ousadia muito grande quando eu fui fazer a inscrição. Tinha uma trabalhadora lá, anotando os nomes lá pelo juizado, e quando eu fui fazer a minha inscrição lá, eu disse, são quantas vagas? Eu já sabia que eram 3. Ela disse, são 3. Eu disse, são apenas 2, porque uma é minha. Eu disse para ela isso. Há quem vai pensar que foi uma arrogância ou algo do tipo, mas assim... Confiança em si, eu professor. tinha a vontade real de passar. E eu lembro que antes dessa prova, eu tinha já feito outra prova, que era a prova da SMAL, a Escola de Magistratura de Alagoas. Eu tinha feito, mas eu estava esperando, meu nome estava na lista de espera, e eu estava esperando, de fato, ser chamado para poder trabalhar como estagiário pela Escola Superior de Magistratura de Alagoas. Mas ainda meu nome não tinha sido chamado. Então, tinha a convicção, já tinha passado na SMAL e tinha a convicção que iria passar nesse estágio também. Acabei que eu passei antes nesse estágio e depois eu fui chamado para a SMAL e fiquei na mesma cadeira que eu já estava, só que por outra fonte pagadora, podemos dizer assim. E o engraçado, doutor Tiago, qual foi a situação? É que como eu não tenho vergonha nenhuma de dizer... Passei muita necessidade. E quando eu estava nesse trânsito, teve uma época que eu fiquei sem trabalhar. Foi uma época que eu tinha sido demitido e fiquei um tempo sem poder trabalhar. E assim que eu fiquei sem trabalhar, minha irmã chegou e disse, olha, eu arrumei um emprego para você, um estágio, que às vezes é comum. Às vezes a pessoa é estagiário de direito, mas faz um estágio lá, mais um serviço de ajustar umas pastas, corrigir mais algumas situações, mais burocrático, administrativo, né? Você me ajudou demais. O que é que acontece? E eu sabia que a prova da SMAL, eu tinha 30 dias para fazer a prova da SMAL. E eu disse para ela, eu não vou trabalhar nesse emprego que você está me arrumando. E aquilo foi uma bomba, Carla, para minha família. Por que foi uma bomba? Porque, rapaz, a gente precisa, necessitado... Faculdade particular para pagar. Faculdade né? particular para pagar. E toda aquela situação, toda aquela correria, todo aquele frenesi. E a minha mãe chegou e disse, como é que você está escolhendo um emprego, rapaz? A gente precisa dessa fonte de renda. Eu disse, eu não vou trabalhar por um mês só, porque eu vou passar na prova da SMAL. É o que eu quero para minha vida. Eu quero ser advogado. Eu não quero ser uma pessoa que vai ficar só arrumando situações num serviço burocrático. Eu quero ser alguém que vai trabalhar com processo. E para eu trabalhar com processo, eu tenho que lutar com aquele filho que não precisa pegar um ônibus para ir para a faculdade. Não precisa ter que escolher onde economizar para poder ter um dinheiro no mês. Então, eu sabia que somente estudando eu iria mudar minha vida. Então, eu decidi não trabalhar e logo depois eu consegui ser aprovado nesse professor, estágio. e teve algum momento em que o cansaço ou essas dificuldades fez com que você pensasse em desistir do curso? Olha, eu vou contar um negócio para você, assim, com toda a verdade que existe. Não existiu esse dia na minha vida. Inclusive, eu posso dizer que
houve situações na minha vida em que, muito pelo contrário, fizeram reforçar que eu deveria seguir no meu caminho. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aqui. Quando houve um período na minha faculdade em que o meu pai me ajudava e eu também ajudava, mas houve um período em que só quem é favela em si no sangue vai saber o que eu estou falando aqui. Quem não tem sangue azul. O que acontecia, doutor Tiago? Toda vez que acabava um período, assim, o primeiro período eu consegui pagar a faculdade tranquila. O primeiro, o segundo, eu acredito que com mais dificuldade, mas conseguimos. No terceiro, já foi aquela dificuldade em que eu vi atrasar o boleto da faculdade. Aconteceu que o quê? No fim do curso, daquele semestre, eu tinha que ir para o setor financeiro da faculdade. Renegociar, né? E eu quero dizer aqui com muita alegria, um dia ainda vou devolver a gratidão que eu tenho ao SESMAC por ter me formado como profissional. Com muita paciência daqueles gestores, eles entendiam a minha situação e reajustavam, eles parcelavam o valor, etc e tal, mas houve um momento da minha faculdade em que eu não tive mais condição de poder ter a chance de ter um parcelamento. Isso é algo que me dá sentido para poder continuar nos objetivos que eu tenho hoje, porque eu lembro de onde eu cheguei. E aparenta que é um jargão assim, mas eu sou um verdadeiro milagre de ser um profissional formado. Que bacana. Eu sou um verdadeiro milagre, porque assim, eu terminei a minha instituição com muita dificuldade financeira. E eu lembro que teve uma época, doutor Tiago, que o meu nome, como você sabe, é José Fernandes, eu estou ali no meinho da chamada. E o que é que acontece? Houve uma época em que a faculdade não sabia mais o que fazer. Se chamasse para pedir uma ajuda, já ia pedir uma ajuda de uma maneira que ia além da proporcionalidade para resolver as pendências financeiras que eu tive durante a minha faculdade. E aconteceu que, durante esse período, o meu nome nem na chamada estava. Não matricularam. O meu nome não estava nem mais na chamada. Ali por volta do 7º período, meu nome nem mais na chamada estava. E eu tinha que conversar com todos os professores. Olha, eu sou José Fernandes, eu sou representante dessa turma. Pode colocar o meu nome, professor, no final da chamada? Então, toda uma situação assim de dificuldade, eu passei por isso. Assim, eu posso dizer que o meu sonho ele foi realizado, mas foi muito realizado com a ajuda de Deus. E o engraçado na situação, porque isso não gerou só um nervosismo em mim, uma ansiedade em mim. E eu conversando com meu pai, e ele me contou que uma vez na atividade dele, na necessidade de advocacia, estava um dia muito nervoso, muito desesperado, porque estava vendo que não ia conseguir realizar o sonho dele também, como pai, de ver o filho formado por conta da dificuldade financeira, quantos problemas que o meu pai já teve na vida também. E quando, de repente, ele disse que estava no fórum da capital, encontrou um amigo dele, e percebeu que meu pai estava extremamente nervoso e perguntou o porquê dele estar nervoso. E ele explicou que não tinha mais a condição de conversar com a instituição de como poderia pagar mais minha faculdade, porque o débito que tinha, a situação que tinha já era de um montante que não dava mais para negociar. E até hoje eu não sei quem é essa pessoa que conversou com ele, ele só me contou assim, quem foi por alto, era uma pessoa que diz ele que tinha sua importância aqui no Poder Judiciário alagoano, e disse que prontamente aquele senhor pegou o telefone pessoal dele, ligou para o gestor do SESMAC e disse, olha, o aluno José Fernandes, ele é filho de um amigo meu e tenho a certeza que ele está com uma situação financeira complicada, mas com certeza é uma pessoa que vai honrar esse compromisso e vai com certeza pagar os estudos dos filhos dele. E com toda essa ajuda, por isso que eu volto a dizer, se eu cheguei aqui, não foi uma porta que eu abri com as minhas mãos, foi uma porta que foi aberta por diversas pessoas. Então, se eu sou advogado e hoje eu formo novos advogados, é porque muitas pessoas me levantaram. Mas me levantaram de uma forma como está lá em Marcos 4, aquele paralítico que foi ajudado pelos seus amigos e foram lá
que o levaram até o encontro de Jesus. Então, assim, é como eu me sinto. Quando eu olho para o passado, eu me vejo como aquele cara que foi carregado e que hoje posso ajudar diversas pessoas, porque muitas pessoas não desistiram de mim. E se sou advogado, eu devo demais ao SESMAC, a instituição que soube me comportar. E o engraçado, doutor Tiago, é que eu me formei lá, a minha irmã mais velha se formou lá e o meu pai também se formou lá. Que bacana. Então, assim... Toda uma geração, né? Toda uma geração de profissionais foram formados lá e eu tenho maior alegria do mundo de dizer assim que sou filho do SESMAC. Se sou advogado num país de analfabetos é porque o SESMAC me deu a oportunidade de ser o profissional que eu sou. E fico feliz de ter ajudado naquilo que eu pude. Eu fui monitor na faculdade, ajudei alguns professores, eu fui estagiário da faculdade do SESMAC. Então, assim, é uma alegria imensa, assim, e eu não tenho motivo nenhum, vergonha nenhuma no meu coração. Essa é a minha história e é o que está tatuado na retina dos meus olhos. Que história, professor, que maravilha. O senhor falou aí nesse amigo de seu pai, né? Eu costumo dizer, dentre tantas pessoas que passaram por aqui, professor Fernando, a gente vê que as histórias, elas têm pontos de intersecção, e muitas delas aqui nas trajetórias das pessoas que sentaram desse lado, sempre existiram anjos que passaram. Assim. Sem dúvida. Acho que esse seu amigo de seu pai é um deles, né? Que, com certeza. Certo, de alguma forma abençoou sua grande história. Não tenho dúvida. A conversa, quando ela é boa, ela voa, né? Ela voa. Nosso staff ali, nosso querido anjo, que é o Ângelo, nos falou que eu tenho que dar o intervalo, mas a gente volta daqui a pouco pra gente continuar, que a gente tem muita pergunta boa, muita. Né, querido Oabeiro e Oabeira, a gente volta daqui a pouco, não desliga aí, continue seguindo a gente, continue acompanhando nosso programa. O professor Fernandes volta já com histórias bacanas, inclusive, professor, a história de um ônibus, de um senhorzinho que fez uma pergunta bem interessante, eu quero saber e compartilhar com todos. Retornamos já ao Abeiros Cast aqui de volta com vocês. Fica aqui conosco. Não Forte perca abraço. o segundo bloco. Boa, Carla. Oferecimento: Loucos por Coxinha. Fala, cliente Hulk. No Giro Hulk de hoje, nós estamos aqui, na cidade de Porto Calvo. Venha conhecer com a gente todas as belezas, as instalações dos nossos escritórios, nossas promoções e também todos os nossos serviços, tá bem? Vem com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emily, sou recepcionista aqui de Porto Calvo. Nós ficamos localizados aqui na principal da cidade, na rua Boa Vista, quase em frente ao Banco Crédito Amigo e à Ótica Visão Nordeste. Aqui no escritório nós entregamos carnê impresso, entregamos a segunda via, recebemos pagamentos também em espécie, damos suporte necessário caso o cliente esteja com lentidão. Fazemos upgrade de planos também, caso você queira mudar de plano. Então você, cliente que é de Maragogi, Japaratinga, Matriz ou até aqui mesmo na cidade de Porto Calvo, não hesite em vir ao nosso escritório. Precisou de uma ajuda, precisou de um suporte, pode vir aqui que a gente vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar em tudo que vocês precisarem.
Queridos oabeiros e oabeiras, estamos de volta aqui com o nosso convidado super especial, com uma história extremamente emocionante. Mas antes de a gente passar a fazer as perguntas novamente a esse nosso convidado, vamos aqui, Carla, falar do nosso querido patrocinador. Loucos por Coxinha. Inclusive, toda vez que eu volto, doutor, que é pra falar do Loucos por Coxinha, eu tô comendo. Maravilha, Porque tão bom que é, né? é muito bom. Inclusive, você que é do Sul, quando vier visitar Maceió, passem no Loucos por Coxinha. Experimenta a coxinha daqui. Minha gente, olha isso daqui. Delícia, né? Delicioso. Aproveitem com essa a Roda Maceió, que é a roda gigante aqui da cidade de Maceió, onde a Loucos por Coxinha está lá junto, fornecendo o melhor alimento, o melhor lanche para você que vem conhecer essa nossa cidade, tá bom? Então, vem conosco, Loucos por Coxinha, gente. 2B, viu, doutor? Bom e barato. Bom e barato, coisa boa, Carla. Flávio, coloca aí nossa galeria de fotos aí do nosso convidado, nosso professor Fernandes, para ele comentar aqui algumas fotos. Professor, essa foto aí foi da aprovação no vestibular, foi isso? Foi pouco tempo depois aí. Eu lembro que eu já estava na faculdade nessa foto, eu estava estudando com os amigos meus para uma prova dificílima da graduação. Eu sempre usei óculos de toda a graduação, mas aí as colegas de sala, tira o óculos para tirar uma foto, aí ficou aí. Você vê aí, perdi muito cabelo dessa época aí, perdi já, não tenho vergonha nenhuma de dizer que fiz o implante, mas eu tinha bastante na época aí, ó, né? Maravilha. Vamos para a próxima, Flávio. Aí no júri, né? Isso aqui, para Foi quem um não... júri simulado, acredito. Para quem não conhece, aqui da... Não foi júri de verdade. Júri de Foi verdade, de no verdade? mutirão, né? de verdade, isso. Doutor Mutirão. Flávio, né? Promotor de Doutor justiça. Flávio Costa aí, inspiração na faculdade, professor de Direito de Sucessões, Caraca, mas brilhante no júri, me deu a honra de ter o meu primeiro espírito de júri nos bancos da faculdade. Você dá para ver aí que o cupim já tava comendo ali meus cabelos já, ó. Já bem menos do que daquela outra foto. Vamos para a próxima, Flávio. Aí já em exercício, Já em atuação exercício aí. nesse júri mutirão, né? Do mutirão de júri. Assistente de acusação aí, com a participação do Dr. Flávio, que estava ali me orientando de como eu deveria me comportar. Lembro que nós conversamos por longas semanas de como seria esse júri. Foi algo que marcou minha vida. Que legal. Bacana. E aí no ônibus? Os O perrengues. ônibus. Eu vou aproveitar para puxar aquele fato bem bacana. Conta aí pra gente, professor. É engraçado olhar para tudo isso aí. Primeiro sobre essa foto, né? Que eu tirei essa foto em 2014 e eu tive a seguinte sacada. Eu disse, eu vou tirar essa foto aqui no ônibus, que é o que foi que marcou minha vida, assim, por muitos anos andei. E para quando eu tivesse numa condição melhor, num carro, numa viagem internacional, eu lembrar de onde eu vim. E o engraçado, doutor Tiago, assim, que eu lembro quando dessas idas e vindas, né? Porque eu acordava 5 da manhã e chegava em casa por volta de 11 da noite, 23 horas. E indo para o trabalho, de vários que eu tive, como nós já conversamos, eu lembro que eu dei um cochilo no ônibus e cochilei e acabei me encostando num senhor que estava do meu lado no ônibus, sentado. E assim que eu encostei, ele me jogou, me empurrou pro lado assim, eu me acordei assustado assim. E ele não falou nada. Outra vez eu voltei a cochilar e encostei de novo no ombro dele. Quando eu encostei, ele deu uma cotovelada em mim e disse, trabalha como vigia, Não dormiu a noite, não. Era pegado, mas assim, graças a Deus, foi uma fase difícil que nós passamos. Graças a Deus, com muita alegria. Então, assim, e o engraçado, eu estava conversando com a minha namorada, Carla, que eu tive uma professora na faculdade, doutor Tiago, que ela chegou e disse assim, em sala de aula, meus filhos nunca andaram num ônibus. Eu olhei assim, eu disse, rapaz, como é que será que é a vida desse cara que nunca andou num ônibus? E olhei para minha vida que vivia no ônibus. Parte da minha vida era um excelente laboratório de vida, excelente laboratório, excelente... Engraçado, doutor Tiago, que eu tinha um professor que eu dizia assim, que eu sabia que tinha muito que ler, e eu perguntei para ele assim, professor, como é que eu posso me dedicar mais? Porque muita parte eu estou trabalhando, estou no ônibus, e ele me deu uma dica brilhante. Ele olhou para mim e disse, se você não pode ler um livro, leia a sociedade, leia as pessoas transitando nas ruas. E foi aí que eu fui olhar o fenômeno jurídico em si, no ônibus, numa colisão no trânsito, as pessoas
às vezes estressadas, brigando, e as razões que estavam. E eu posso dizer com muita alegria, as melhores lições da vida eu aprendi dentro de um ônibus. Então, uma que eu vou contar para vocês assim, que marcou a minha vida e que me deu real sentido para eu escolher ser advogado. Eu estava voltando da faculdade e eu vinha com aquela galera que já pegava aquele segundo horário do trabalho, que fechava lojas, etc. E voltando para casa, eu vi uma mulher fazer uma pergunta para outra no ônibus que eu disse, rapaz, e faz parte também, no ônibus você tem muita coisa, você fica prestando atenção na conversa dos outros. Né? É. E qual foi a situação? A mulher fez uma pergunta assim, conversando com o outro, dizendo, rapaz, visivelmente as duas eram amigas, e disse assim, o meu filho me fez uma pergunta que eu fiquei sem saber o que responder. Aí eu disse, isso é algo interessante aqui, eu não poderia ler o livro, eu disse, isso talvez é interessante. E ela chegou e disse, ele perguntou para mim quanto era o salário mínimo. E prontamente eu respondi. Logo depois, assim que ele me perguntou quanto era o salário mínimo, ele fez a pergunta, mãe, e quanto é o salário máximo? E eu fui com aquilo em mente, eu já conheci o texto constitucional, que na seara pública o limite é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu sabia que o salário máximo que o menino queria ali, eu só iria encontrar na advocacia. Que bacana. Aquilo ali me fez assim pensar na ideia de projeção de carreira e eu sabia que na advocacia eu iria encontrar o maior salário que eu poderia naquilo que eu buscasse. Seria na advocacia. Legal, professor. E voltando àquele comentário daquela professora, eu estava conversando até com minha namorada recente, Carla, dizendo, rapaz, por mais que Deus me abençoe, mas eu quero que o meu filho tenha a experiência de um dia, sabe, pelo menos que ele sabe de onde eu vim. E eu fico falando para ela o seguinte, para minha namorada, eu digo, um dia eu vou pegar, quando ele tiver uma cabecinha melhor, vou fazer questão de mostrar para ele qual era o percurso que eu fazia, para ele saber que o pai dele não teve sorte, mas para saber que eu fiz minha sorte com a ajuda de todos os meus amigos, com a ajuda de Jesus, que sem ele eu não sou ninguém, e com a ajuda dos anjos que Deus colocou como aquela pessoa que abençoou a vida do meu pai e a minha vida. Que presença do Espírito, professor. Parabéns, porque é fazer o seu filho conhecer as suas raízes, né? Isso. Como elas foram fincadas. Saber que não foi fácil, bacana, né? De jeito isso é nenhum. muito bacana. Flávio, põe nossa próxima foto aí. Olha e aí, professor? Olha, o cabelo já tinha ido embora aí, né? O cabelo já tinha ido embora. Isso foi em que momento? Foi Juramento? Juramento. Aí estava em reforma aqui, para quem nos acompanha aqui, nosso conselho seccional, doutor Tiago, é a OAB mais bonita de toda a federação. Estava em reforma o auditório e nós fomos comportados aí lá na Antigo UNIT. né? Exatamente. Lembro que essa gravata vermelha aí foi um amigo meu, grande amigo meu, pastor Eric, que me deu essa gravata. Engraçado que essa gravata tem uma história, doutor Tiago, que essa gravata eu empresto ela para alguns alunos quando eles vão... Você ainda tem fato, até hoje? Hoje tem uma gravata muito boa que esse meu amigo me deu. É uma gravata da Aramis, ela é boa. Graças a Deus ela tem um propósito até hoje. Só uso ela em ocasiões especiais mesmo assim. E o engraçado é que esse meu amigo não era formado em teologia. Quando ele se formou em teologia, pela parceria que nós temos, o vínculo que nós temos, ele pediu essa gravata emprestada para ir para a formação dele de teologia. Hoje ele é um pastor batista, eu congrego na igreja dele. E alguns alunos, eu tive um aluno, o Samon, que durante a segunda fase, ele andando de moto por perto ali no farol, perto da Casa Vieira, tinha uma lombadinha, ele não viu, passou pela lombada, quando aconteceu, caiu de moto, fraturou a perna. Fraturou a perna, foi levado para o HGE, fizeram aquela cirurgia, botaram o titânio na perna dele, e ele terminou a segunda fase, indo para o curso com muletas, tinha que colocar a perna em cima de uma almofada na cadeira lá no Diretriz, e ele, com toda aquela dificuldade, já vindo de repescagem, ele chegou para mim e disse, professor, não vou fazer a prova, porque fazer a prova em condições normais já é difícil. Eu disse a ele, você vai fazer a prova. Você vai fazer a prova assim de todo jeito. E o Samon fez. O Samon foi aprovado.
E Usou vendo a aquele gravata. empenho dele, eu disse, cara, você vai usar minha gravata do meu juramento, porque você é um vitorioso. E graças a que Deus está legal. exercendo a advocacia. Que E aí legal. com a minha mãe aí também, que Mamãe. me deu suporte incrível na vida, assim, é um anjo na minha vida, assim, se eu estou aqui é por conta dela, por conta do meu pai. Não tem alguém Por que tudo que vibre ela- mais do que a nossa mãe, né? Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas diversas vezes já pensei em tatuar essa foto aí, porque ela tem um significado incrível para minha Gigantesco, vida. né, professor? Incrível, Sorriso mas não tá nega. tatuado na retina dos meus olhos. Professor, aproveitando essa foto aí, que aí é o momento de coroação. Mas para chegar aí, como é que foi sua preparação para superar o exame de ordem? Engraçado, doutor Tiago, assim que os alunos, eu sou o professor que abro as aulas no Diretriz e sou o professor que encerro as aulas lá também. E engraçado que eu começo a primeira aula com uma preparação, mostrando um conhecimento verticalizado que ao longo dos anos eu conquistei graças à ajuda de Deus. E quando chega perto do finalzinho da aula, Carla, eu pergunto para os alunos assim: quantas vezes vocês acham que eu fiz a prova da OAB? Aí os alunos olham, e o doutor Tiago é professor, sabe que os alunos têm aquela admiração, e é o nosso combustível também como Sim, professor. sim. E eles olham para mim assim, com 10 de como que responde assim, uma vez. Eu olho para eles e digo, eles pensam que foi tão fácil para eu estar aqui. Aí outros percebem, não, pode ser um nervosismo, uma ansiedade, 2 vezes. Aí eu insisto, quantas vezes? Aí, 3 vezes. Aí quando eu chego com a resposta, eu digo, eu fiz 6 vezes o exame de ordem. Eles olham assim, assustados, Surpresos, né? surpresos e o engraçado é que tem algumas pessoas que dizem assim, por conhecerem já a história, e diz, professor, toda vez que o senhor conta essa história, eu digo que Deus só faça isso na vida dele, na minha vida não faça. E o engraçado é que eles pensam que foi algo assim fácil e não foi de jeito nenhum. Eu lembro que tem uma situação engraçada que quando eu estava assim, por exemplo, no 8º período, 6º ou 8º período, eu fiz amizade com um rapaz que ele estava alguns períodos antes. Tipo, eu estava no 6º, ele estava no 2º. Aí ele chegava para mim e dizia, via um professor mais difícil do 2º período e perguntava, Fernandes, como é que eu faço para passar nesse professor? Eu dizia, lei seca. Leia a lei seca, que esse professor é lei seca. O que está no texto de lei, Carla, é o que vai cair na prova. Tudo bem, jurisprudência, leia a jurisprudência. E assim foi passando um tempo. O que é que aconteceu? Eu perdi tanto, doutor Tiago, no exame de ordem, que esse rapaz chegou um momento dele fazer a prova e ele me vê fazendo a prova do lado dele. O mesmo exame, os dois Só juntos. quem é meu aluno vai saber o que eu estou falando. Eu tenho um ouvido de tuberculoso. E o engraçado na situação, porque assim, esse rapaz, ele passou por muitos períodos seguindo as minhas dicas. Às vezes eu dava um caderno de anotação, um resumo que eu tinha feito, um conselho, e ele pegava e servia. Qual foi a situação? Quando houve um dia, eu acredito acredito não, tenho certeza, foi a 6ª prova. A 6ª prova. Por ano, são 3 exames. A minha última prova, eu sempre perdi, sempre na primeira fase. Eu nunca tinha ido para a segunda fase. Eu sempre tinha perdido, como disse, na primeira fase. E aconteceu desse rapaz estar lá na sala de aula. E lembro que na época era só assim, pelos nomes. José, então tinha 30 Diversos. José na sala de aula. E um deles era ele lá, estava lá junto comigo lá. E eu, com aquele meu ouvido tuberculoso, eu estava um pouco mais à frente na posição do sorteio das carteiras, e lá atrás. E tinha um amigo dele que eu não sabia que era amigo da sala de aula dele, porque eu só tinha amizade com ele, da turma dele. E ele chegou e ele falou assim pro amigo, rapaz, se o Fernando está perdendo que só essa prova, o que é que vai ser da gente? Eu vi isso com meu ouvido tuberculoso, mas assim, eu estava tão bem procurando Concentrado, a blindagem emocional, que é Sim, importante, e o sim, conhecimento sim. não é só importante. Os alunos perdem muito na primeira fase, e não é por falta só de conhecimento, é por nervosismo, às vezes Ansiedade. estratégia que não tem na prova, procura responder da 1 até 80. E eu aprendi a passar alunos sofrendo. Então, assim, eu procuro que eles não sofram aquilo que eu passei. E a situação foi... O constrangimento foi ainda maior. Qual foi o constrangimento? Ele, como eu já disse, ele me conhecia
E ele chegou, mas ele não sabia quantas vezes eu tinha feito a prova. E para quem está perdendo, dizer quantas vezes você já... É uma vergonha. É uma vergonha incrível. Né? E ele chegou para mim, aí ele falou meu nome. Fernandes, eu olhei para trás, ele disse, ô Fernandes, tu já fez quantas vezes essa prova? Eu olhei para ele e disse, não importa quantas vezes eu fiz, essa aqui é a última prova que eu vou fazer na minha vida da OAB, vai ser essa aqui. E assim foi. E o engraçado é que se você me perguntar quantos pontos eu fiz naquela prova, eu fiz os 40 pontos necessários para passar na prova. Eu não fiz nem 39 e não fiz nem 41. Eu fiz os 40 certinho. Engraçado, doutor Tiago, assim, quando eu contei, só quem teve 40 pontos na prova sabe o que é ter 40 pontos. Porque você fica com o receio de ter uma retificação, você fica com receio de você ter contado errado, e realmente aquele dilema, aquela situação. E eu contei, eu acho que umas 15 vezes a prova. E vai contando... Nas 15 deu 40. Nas 15 deu 40. Aí chegou um momento que eu, com toda alegria e fé, aí quando chegava ali, 37, 38, 39, 40. O 38, 39 e 40 eu dizia que era um pro Pai, um pro Filho e um pro Espírito Santo. Assim, era uma alegria incrível no coração. Mas assim... verdadeiramente não foi fácil. Professor, como eu disse antes de entrarmos no intervalo, né, o bate-papo quando ele é bom, infelizmente ele flui assim muito rapidamente. E aí o nosso Ângelo já nos aponta que estamos na fase final. Mas olha só, professor, antes de a gente fazer aqui as nossas despedidas, permita-me, é uma coisa muito pessoal mesmo, no seu relato de vida, eu acho que 2 palavras marcou aqui para mim, sabe, Carla? Que é serenidade e equilíbrio. Colega, na sua vida, nas suas escolhas, parece que teve, sim... Fui bastante sereno e teve o equilíbrio de fazer as escolhas certas no momento certo. Mas olhando para a gente aqui, abstrai, professor. Faz conta que a Carla e o Tiago saíram e aqui está apenas uma cadeira e nela está sentado o José Fernandes aos 21 anos. O que é que você diria para ele? Nossa, que incrível. Me fez lembrar até minha série favorita, que é Dark, que tem esse encontro dos personagens do passado e do presente e do futuro. Rapaz, eu diria para ele assim... acredite em Deus, que é o seu penhor. Persista nos seus estudos. Encare o estudo como se fosse trabalho. Porque, assim, na vida, as pessoas, elas aceitam qualquer desculpa quando alguém está trabalhando. Mas quando está estudando, assim, ainda mais no reta de final de ano, não, mas você estuda quando o ano virar. Então, assim, eu diria isso para mim mesmo. Encare o estudo como trabalho. Porque houve um momento na minha vida que eu estava estudando lá que ligavam para mim. Hoje, se fosse hoje, eu diria assim, estou ficando rico aqui. Não é estou estudando, estou ficando rico. E eu diria assim também, siga o caminho que você já sabe que é a sua escolha. Não mude a rota. Não procure um atalho. Não queira velocidade. Busque uma constância, que com certeza você chegará naquilo que você determinou. As 3% da população mundial são aqueles que verdadeiramente conseguem algo porque eles são obstinados. Eles desejam aquilo mais que tudo. Eu diria, para mim mesmo, deseje. E qual era a virtude? O que eu digo para meus alunos? Para mim, que era um cara que não tinha recursos, que não tinha como realizar meus sonhos, era um caminho que era fácil. E o que é engraçado, doutor Tiago e Carla, que uma vez eu marquei de estudar com um primo meu, aquele é fã da faculdade de questão de concurso, ele marcou de ir comigo e ele chegou e disse, vamos marcar, vá lá em casa. E ele era o primo rico, eu o primo pobre. Quando chegou lá, ele chegou para mim e disse algo que mudou minha vida. Ele disse, para quem não tem, é mais fácil estudar. Eu olhei e disse, rapaz, que pensamento de fila da gaita que esse cara tá dizendo aqui. Mas é a coisa mais verdadeira do mundo, porque eu não tinha a opção de assim... Não havia escolha, eu vou para um beach club, eu vou para um Réveillon, eu não tinha, pô. Não havia alternativas, né? Não tinha, ou eu estudava, ou eu ia ser ferrado para sempre. Então, assim, eu jogo isso para meus alunos. Eu digo, eu até entendo se você tem
de você não querer estudar. Mas como é que você não tem? Pagou o curso com 2 cartões, como eu fazia. Percorreu um caminho andando porque não tinha o dinheiro do ônibus. Eu lembro, assim, coisas na minha vida que eu não tinha. Então, assim, eu olhei para mim e disse, estudando ali, sofrendo, eu disse, eu vou viajar, minhas viagens internacionais, vou conhecer a Alemanha, vou conhecer o continente europeu, que eu apaixonado por história, mas eu sabia que só era estudando, eu não tinha um berço de ouro, não tinha alguém para poder. Então, assim, eu diria para mim mesmo, seus sonhos serão realizados no poder do estudo. E valeu a pena, professor. Com certeza. E hoje, qual mensagem você diria para o OABeiro? Olhe para aquela câmera ali e manda mensagem. Eu vou dizer para você que está estudando, é que você não deve parar para olhar na dificuldade que é o estudo. Eu sei que estudar é a coisa mais difícil do mundo. Eu sei que quando você está estudando, seu telefone liga ao seu melhor amigo. Eu sei que a sua namorada às vezes não entende que você tem que estudar, que você tem um caminho para percorrer. Mas o que eu quero lhe dizer é que quando você estiver estudando, da próxima vez que você sentar para estudar, não pense na dificuldade que é o estudo. Pense que o estudo é uma mola propulsora para lhe levar onde você quer chegar, realizar seus sonhos. Quero dizer para você que chegará um momento da sua vida que você não será mais a pessoa que pede emprestado. Chegará um momento que você será a pessoa que emprestará. E quero lhe dizer, o que há de melhor na vida é feito para você. E o estudo é o melhor caminho. Aquilo que você conquistar com o estudo, pessoa nenhuma do mundo irá tirar. Porque foi algo que você conquistou. É o verdadeiro direito adquirido da vida real. Podem queimar a sua casa, os seus bens, mas o conhecimento que você conquista, esse vai ser levado por toda uma vida. E mesmo quando você um dia não estiver mais aqui, as lições que você deixou será passada por várias pessoas, porque você decidiu renunciar pelo poder dos estudos. Professor, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Que de bate-papo coração. maravilhoso. Uma que honra para lição mim. de vida e de conhecimento e, sobretudo, de humildade. A gente agradece em nome do OABeiros Cast. Obrigado de coração. Não poderíamos ter um convidado melhor, viu, Ângelo? Pra Para gente fechar o ano. encerrar. O senhor está de coração. parabéns. Muito obrigado. Parabéns pela sua história, professor. Eu conhecia pelos corredores de diretriz, porque não foi uma opção para mim o constitucional, fiz em trabalho, mas já admirava o senhor, as suas aulas, ficava até 1h da manhã com os alunos ali. Vamos estudar, vamos passar. Então, conhecer verdadeiramente quem é o professor, quem é o advogado José Fernandes foi uma honra. Muito obrigada por compartilhar, por agradeço, aceitar de o coração. convite. E é isso, OABeiros, não desista. A caminhada ela não é fácil, mas você consegue. E eu tenho certeza que a próxima história que será contada aqui será a sua. Maravilha, Carla. OABeiros e OABeiras, a gente finaliza a nossa primeira temporada, né, Ângelo? Que venham mais e mais temporadas. Agradecemos a confiança e, sobretudo, a parceria de vocês. Desejamos um 2026 repleto de sucesso e, sobretudo, de aprovação. Para você que caminha, não desista. O exame da OAB vai ser apenas uma etapa que você vai superar. Aguardamos vocês em 2026 para, junto com nossos queridos patrocinadores, para que a gente possa contar mais e mais histórias como essa do professor Fernandes, que superou tanta adversidade que hoje está aqui compartilhando com vocês a história de superação e, sobretudo, de fé. Agradecemos a confiança de vocês e aguardamos um 2026 repleto de novas histórias. Vem conosco. Feliz 2026. Até a próxima, gente. Até a próxima.